na antiga terra de Israel, um jovem pastor chamado Davi, escolhido por Deus para um grande propósito. Ele pouco sabia que sua jornada o levaria dos pastos tranquilos de Belém ao trono de Israel. Enquanto Davi cuidava do rebanho do pai, ele aprendeu a tocar harpa, encontrando consolo em suas melodias. Mas sua vida tomaria um giro dramático em breve. Ao chegar em Belém, o profeta Samuel, que foi enviado por Deus para ungir o próximo rei de Israel. A história de Davi, o pastor-rei. Samuel, por quanto tempo lamentarás por Saul, vendo que o rejeitei de ser rei sobre Israel? Encha o seu chifre com óleo e vá. Vou te enviar para Jessé. Porque eu preparei um rei entre seus filhos. Como posso ir se Saul ouvir? Ele me matará, Senhor. Leve uma novilha e diga: cheguei para sacrificar ao Senhor. Então convide Jessé para o sacrifício. E eu mostrarei o que você deve fazer. Unja para mim aquele que eu indicar. Samuel olhou para os filhos de Jessé, esperando encontrar o futuro rei entre eles, mas a escolha de Deus não foi o mais velho nem o mais forte. Era Davi, o mais jovem e humilde de todos. Não observe sua aparência, ou na altura de sua estatura, porque eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência externa, mas o Senhor olha para o coração. Samuel perguntou a Jessé: todos os jovens estão aqui? Então ele disse: ainda resta o mais jovem. E lá está ele, cuidando das ovelhas. Envie e traga-o. Não nos sentaremos até que ele chegue. Então enviou e o trouxe. Agora ele estava vermelho, com olhos brilhantes e bom aspecto. E o Senhor disse: levanta-te, unte-o, pois este é o escolhido. Samuel então ungiu-o com o óleo, no meio de seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi a partir daquele dia. A unção de Davi marcou o início de sua jornada. Ele voltou aos campos, desconhecendo o destino que o esperava. Agora Saul, rei, sofreu com um espírito maligno enviado pelo Senhor. Seus servos sugeriram encontrar alguém que pudesse tocar harpa para acalmá-lo. Um servo conhecia Davi, um músico habilidoso o trouxeram ao rei. Ao tocar a harpa Davi, o espírito maligno saiu de Saul, que se refrescou e sentiu-se bem. Tão satisfeito com Salomão e com a música de Davi, ele o tornou seu portador de armadura. Anos se passaram e a fé de Davi foi testada. Quando o poderoso guerreiro filisteu Golias desafiou os exércitos de Israel, por que vieram se alinhar para a batalha? Não sou filisteu e vocês? Servos de Saul, escolham um homem e deixe-o descer até mim. Se ele puder lutar comigo e me matar, então seremos seus servos. Mas se eu vencer e matá-lo, então vocês serão nossos servos e nos servirão. Desafio os exércitos de Israel hoje. Dê-me um homem para lutarmos juntos. Enquanto os soldados tremiam de medo, Davi avançou com coragem inabalável. Você vem a mim com espada e lança, e com um dardo, mas venho a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou com uma única pedra e um sling. Davi derrubou Golias, surpreendendo o exército filisteu e inspirando os israelitas à vitória. A fama de Davi se espalhou pelo país, mas seu caminho ao trono foi cheio de perigos. O rei Saul foi consumido pela inveja e tentou matar Davi. Disseram que Davi tem 10.000, e a mim atribuíram apenas milhares. Agora, o que mais ele pode ter senão o reino? Isto aconteceu após as mulheres terem cantado louvores a Davi. Um dia, o espírito angustiante de Deus veio sobre Saul, e ele profetizou dentro da casa. Então Davi tocou música com a harpa, como em outros momentos, mas havia uma lança na mão de Saul. E Saul arremessou a lança, pois disse: vou prender Davi à parede. Mas Davi escapou de sua presença 2 vezes. Saul ofereceu a Davi sua filha mais velha, Maribe, como esposa, esperando que a mão dos filisteus seria contra ele. Mas depois deu Maribe a um homem chamado Adriel. Enquanto isso, a filha mais nova de Saul, Mical, amava profundamente Davi. Saul, satisfeito com o que estava acontecendo, enxergou uma chance de usar Mical em seu plano para derrubar Davi. Ele prometeu a mão de Mical para Davi, esperando que ela fosse uma armadilha para ele e que ele cairia nas mãos dos filisteus. Para testar ainda mais a lealdade e bravura de Davi, Saul exigiu um dote de 100 de prepúcios filisteus.
esperando que essa perigosa tarefa levaria à morte de Davi. Entretanto, Davi, indomável e impulsionado pelo amor por Mical, embarcou em uma ousada missão com seus homens. Eles mataram com sucesso 200 filisteus e apresentaram seus prepúcios a Saul, que não teve escolha dar Mical a Davi como sua esposa. Saul viu a bravura de Davi e o fervor do Senhor sobre ele. Isso aumentou cada vez mais o medo e a inveja. Apesar dos esforços de Saul para desacreditá-lo, Davi continuou a ascender em favor e estima, provando ser um líder sábio e competente. A inveja e o medo de Davi de Saul, aos poucos, crescia. O filho de Saul, quem amava Davi profundamente, avisou-o das intenções de seu pai de matá-lo. Jonathan falou com Saul em nome de Davi, convencendo-o a poupar a vida de Davi por enquanto. Entretanto, a inveja de Saul consumiu-o novamente. Enquanto Davi tocava a harpa para Saul, Saul atirou uma lança nele novamente, mas Davi evitou o ataque. Saul mandou homens vigiarem a casa de Davi e tirar sua vida pela manhã. A esposa de Davi, Mical, também era filha de Saul. Ajudou-o a fugir pela janela. Ela colocou um ídolo na cama de Davi e cobriu-o com pelo de cabra, para dar a impressão de que Davi ainda estava lá. Quando os homens de Saul vieram matar Davi, Mical disse que Davi estava doente. Saul ficou furioso ao descobrir que Davi fugiu, e ele repreendeu Mical por enganá-lo. Davi fugiu para Samuel em Rama e contou a ele tudo o que aconteceu. Samuel e Davi foram então para Naio. Lá encontraram um grupo de profetas. Saul mandou homens prender Davi, mas quando chegaram a Naio, eles foram tomados pelo Espírito de Deus e começaram a profetizar. Saul resolveu prender Davi pessoalmente e fez uma viagem a Naio. Ao chegar, o Espírito de Deus veio sobre ele e ambos começaram a profetizar. Saul despiu-se e ficou nu durante todo o dia e a noite. Isso tornou-se um provérbio entre o povo. Saul também é um profeta? Davi, sabendo que Saul não desistiria da perseguição, fugiu com Jonathan e perguntou a ele por que Saul tentava matá-lo. Jonathan garantiu a Davi de sua amizade e prometeu descobrir as intenções de Saul. Jonathan falou novamente a Saul em defesa de Davi. Saul concordou em não prejudicar Davi. Jonathan trouxe Davi de volta a Saul, e Davi continuou servindo ao rei como antes. Apesar do breve arrependimento de Saul, a sua inveja e paranoia o assombrariam. Isso resultou em mais conflitos com Davi no futuro. Um dia Saul perseguia Davi no deserto e Davi teve a chance de acabar com a vida de Saul, mas optou por não o prejudicar. Ele respeitava a posição de Saul como rei. Em vez disso, Davi cortou secretamente um canto da corda de Saul, para mostrar que poderia ter acabado com a vida dele, mas optou por não fazer depois. Davi se sentiu culpado por ter feito isso, e lamentou profundamente. Quando Saul percebeu o que havia acontecido, ele foi tocado pela misericórdia e bondade de Davi. Ele reconheceu que Davi não o faria, de fato seria o futuro rei, e jurou não o prejudicar. Davi e Saul se separaram, e Davi continuou a fugir da perseguição de Saul, sabendo que seu tempo de reinado como rei chegaria a seguir. Apesar das dificuldades, Davi permaneceu fiel a Deus, salvando a vida de Saul quando teve a chance. Seus atos revelaram um coração cheio de misericórdia e, Na terra de Israel, habitava um homem rico chamado Nabel, aquele que possuía muitas ovelhas e cabras. Ele era casado com uma mulher sábia e bela, chamada Abigail. Nabel era conhecido por ser severo e egoísta, enquanto Abigail era conhecida por sua bondade e sabedoria. Um dia, Davi e seus homens, refugiados do rei Saul, chegaram à região onde pastavam as ovelhas de Nabel. Os homens de Davi protegeram os pastores e rebanhos de Nabel. Então Davi enviou mensageiros a Nabel, solicitando provisões como gesto de boa vontade. Entretanto, Nabel respondeu de maneira rude, insultando Davi e recusando-lhe qualquer coisa. Isso irritou Davi, que jurou matar Nabel e seus homens em retaliação. Abigail, ao ouvir o que aconteceu, rapidamente reuniu uma grande quantidade de comida e vinho, e saiu para encontrar Davi. Ela humildemente implorou que ele não vingasse. Lembrou-lhe as consequências de derramar sangue inocente. As palavras de Abigail tocaram o coração de Davi, e ele elogiou sua sabedoria e coragem. Abigail voltou a Nabal, encontrou-o festejando e bêbado. Ela esperou até que ele estivesse sóbrio, depois contou-lhe o que havia acontecido. Nabal sentiu medo e ficou quieto como uma pedra.
10 dias depois, o Senhor atingiu Nabal e ele morreu. Ao saber da morte de Nabal, Davi chamou Abigail e propôs casamento. Abigail aceitou e tornou-se a esposa de Davi. Davi também casou com uma mulher chamada Ainoã. E enquanto isso, a perseguição de Saul a Davi continuava. Mas Davi e seus homens ficaram seguros no deserto. A sabedoria e coragem de Abigail salvou não só sua família da destruição, mas também garantiu-lhe um lugar ao lado de um futuro rei. Uma noite, o exército de Saul acampou no deserto. Saul dormia no acampamento, com a lança presa ao chão perto da cabeça. Davi e seu acompanhante, Abishai, entraram furtivamente no acampamento na escuridão. Abishai pediu a Davi que permitisse que ele atacasse. Saul tentou acertá-lo com a lança, mas Davi esquivou, indisposto a levantar a mão contra o rei ungido de Israel. Em vez disso, Davi pegou a lança e a jarra de água de Saul, prova de sua presença. Então, gritou para a guarda de Saul a uma distância segura. Ele repreendeu Abner, comandante do exército de Saul, por não proteger o rei, mostrando-lhes a lança de Saul como prova de sua moderação. Saul acordou com Davi a uma distância segura. Segurando sua lança, Davi falou com Saul, questionando sua perseguição e apelando para a consciência de Saul. Saul, tocado pelas palavras e ações de Davi, reconheceu o erro e pediu perdão. Davi, por sua vez, mostrou misericórdia a Saul, expressando o desejo de paz entre eles. Saul reconheceu a justiça de Davi e prometeu não mais buscar sua vida. Davi, satisfeito com as palavras de Saul, devolve a lança e a jarra de água de Saul. Depois partiu em paz, deixando Saul governar Israel. Esta foi a segunda vez que Davi poupou a vida de Saul. Algum tempo depois, Davi viveu entre os filisteus, para escapar da perseguição do rei Saul. Enquanto ele estava fora com seus homens, suas famílias e bens ficaram desprotegidos na cidade de Ziclag. Ao retornarem a Ziclag, Davi e seus homens descobriram que a cidade havia sido incendiada e suas famílias foram levadas como reféns pelos amalequitas. Davi e seus homens estavam devastados, e eles choraram amargamente por suas perdas. Na angústia, Davi buscou a orientação do Senhor. E ele foi fortalecido em sua determinação. Ele e seus homens perseguiram os amalequitas, que celebravam sua vitória, e não perceberam a aproximação de Davi. Com a ajuda do Senhor, Davi e seus homens alcançaram os amalequitas e recuperaram tudo o que lhes haviam levado, incluindo suas famílias e posses. Nada estava faltando. Então, uma grande batalha eclodiu entre israelitas e filisteus. O rei Saul liderava seu exército, enfrentar os poderosos guerreiros de Filisteia. À medida que a batalha intensificava, os filisteus ganharam a vantagem, e os israelitas começaram a fugir com medo. No caos, Saul foi gravemente ferido por arqueiros inimigos. Sabendo que o fim estava próximo, Saul pediu ao seu escudeiro que o matasse. Mas o portador de armadura teve medo, ao ver que seria capturado e abusado pelo inimigo. Saul pegou sua própria espada e se matou, terminando sua vida. Quando os israelitas das cidades e vilas próximas ouviram sobre a derrota e morte de Saul e seus filhos, fugiram, abandonando suas cidades. Os filisteus venceram. Ocuparam as cidades de Israel. Roubaram-as e trataram o povo com dureza. A notícia da morte de Saul e a derrota de Israel se espalhou pelo país, assustando os israelitas e fortalecendo seus inimigos. Depois da morte do rei Saul e do filho Jonathan, na batalha contra os filisteus, um homem chegou a Davi com roupas rasgadas e poeira na cabeça. Como sinais de luto, ele se apresentou como um Amaleque, como se estivesse na batalha, e encontrou Saul gravemente ferido no Monte Gilboa. O homem disse a Davi que encontrou Saul apoiando-se em sua lança. E quando Saul pediu para acabar com o seu sofrimento, o homem obedeceu e pegou a coroa e a braçadeira de Saul e trouxe-os a Davi, acreditando que seria recompensado por tirar a vida de Saul, o inimigo de Davi. Entretanto, Davi ficou entristecido com a notícia da morte de Saul. Ele rasgou suas roupas em lágrimas e chorou por Saul e Jonathan, declarando uma lamentação pública por eles. Elogiou Saul como ungido do Senhor e lamentou a perda de Jonathan, seu querido amigo. Davi mandou que o homem que alegava ter matado Saul fosse morto por suas ações, por ter ousado matar o ungido do Senhor.
Davi e seus homens lamentaram e jejuaram até o fim da tarde. Saul, Jonathan e o povo de Israel que caíra em batalha. Davi foi ungido rei sobre Judá primeiro. Ao todo Israel, aos 30 anos. E reinou em Hebrom por 7 anos. Neste período, ele continuou demonstrando sabedoria, habilidade e liderança, e o povo prosperou sob seu governo. Depois, Davi liderou seu exército contra os jebusitas, quem habitava a fortaleza de Drusel. Com bravura, as forças de Davi conquistaram a cidade, que ficou conhecida como a Cidade de Davi. Davi fez de Jerusalém sua capital, e reconstruiu a cidade em torno da fortaleza. Ele tornou-se cada vez mais forte, pois o Senhor estava com ele. Davi sabia que seu sucesso vinha do favor do Senhor. Ele continuou a buscar o conselho do Senhor e seguiu seus comandos. E assim, sob a liderança de Davi, Israel tornou-se uma nação forte e próspera, unidos sob um rei. O rei Davi procurou trazer a Arca da Aliança, símbolo sagrado da presença de Deus, para a cidade de Jerusalém. Com grande alegria e celebração, Davi e seu povo saíram para buscar o Arca, que havia sido negligenciado por muitos anos. Enquanto viajavam, Davi e seus homens dançaram e tocaram música diante do Arca, honrando Deus a cada passo. Entretanto, tragédia aconteceu quando um dos homens estendeu a mão para tocar a arca, enquanto tropeçava na trilha irregular. Deus o castigou por sua reverência e lembrou ao povo da santidade do arca e a necessidade de respeito adequado. Temendo a ira de Deus, Davi parou a procissão e buscou orientação. Depois de entender o erro, Davi redirecionou o arca para a casa de Obed-edom, onde permaneceu por 3 meses. Abundantemente abençoou Adão e sua família. Ao ouvir das bênçãos, Davi decidiu trazer o arca de volta a Jerusalém, dessa vez com grande cuidado e reverência. Ao entrar a arca na cidade, Davi dançou com todas as suas forças diante do Senhor, usando um efode de linho, vestimenta de humildade e adoração. Mical criticou-o por sua exagerada exibição, mas Davi permaneceu firme, declarando que celebraria diante do Senhor, independente do que os outros pensassem. Como resultado, Mical, a filha de Saul, não teve filhos. Um dia, enquanto Davi morava em seu palácio de cedro, sentiu uma agitação no coração. Ele falou ao profeta Natã dizendo: "Aqui estou, morando em uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus permanece em uma tenda." Natã respondeu: "Faça tudo o que seu coração deseja, porque o Senhor está contigo." Naquela mesma noite, a palavra do Senhor chegou a Natã: "Diga a meu servo Davi: assim diz o Senhor: você será o construtor da minha morada? Não habitei em casa, desde que tirei os israelitas do Egito. Até hoje tenho me mudado de lugar em lugar, com uma tenda como moradia." O Senhor lembrou a Davi de seus humildes começos como pastor e sua ascensão ao trono. Tudo pela mão do Senhor. O Senhor prometeu engrandecer o nome de Davi e estabelecer seu reino para sempre. Deus prometeu que os descendentes de Davi, o Senhor manterá o seu reinado, e um deles construiria uma casa em nome do Senhor. Davi se humilhou com a promessa de Deus e orou: "Quem sou eu, Senhor soberano? Qual é a minha família que me trouxe até aqui? E como se isso não bastasse aos seus olhos, Senhor soberano, você também falou sobre o futuro da casa do seu servo. E este decreto, Senhor soberano, é para um simples humano." Davi louvou a Deus por sua fidelidade e promessas. E Natã respondeu: "Diga a Davi tudo o que o Senhor revelou." Davi se mostrou um governante sábio e valente. Sob sua liderança, Israel prosperou e o reino ampliou seus limites. Davi lutou contra os inimigos de Israel, incluindo filisteus e moabitas, amonitas, edomitas e o rei de Zoba. Onde quer que fosse, o Senhor lhe dava vitória, e o reino de Israel fortaleceu-se. Davi mostrou bondade e justiça ao povo que conquistou, conquistando sua lealdade e admiração. Ele nomeou oficiais para governar esses territórios, assegurando sabiamente a paz e prosperidade para todos. Ao longo de seu reinado, Davi permaneceu fiel ao Senhor, obedecendo seus mandamentos e buscando sua orientação. Como resultado, o Senhor abençoou-o e seu reino abundantemente. O reinado de Davi foi marcado por prosperidade Paz e justiça, sendo um exemplo para as gerações futuras seguir. O rei Davi lembrou-se do pacto com Jonathan, filho de Saul, para mostrar bondade aos seus descendentes. Ele perguntou: "Havia alguém da casa de Saul
a quem poderia mostrar bondade por causa de Jonathan. A notícia chegou a Mefibosete, filho de Jonathan, que o rei o procurava. Temendo pela vida, ele se apresentou a Davi, ajoelhado em reverência. Contudo, em vez de punição ou dano, Davi recebeu Mefibosete com gentileza e confiança. Davi informou a Mefibosete que devolveria a ele toda a terra que pertencia a Saul e que sempre comeria na mesa do rei. Como filho do rei. Sobressaltado por essa graça inesperada, Mefibosete ajoelhou-se novamente e expressou sua indignidade, comparando-se a um cão morto. Mas a bondade de Davi não tinha limites. Ele instruiu Zeba, servo de Saul, e sua família a cultivar a terra de Afibixa, assegurando que ele seria provido. E assim Mefibosete morou em Jerusalém, comendo na mesa do rei, como um de seus próprios filhos, para sempre grato pelo inesperado, a bondade de Davi. O rei Davi reinou com força e sabedoria. Seu nome ressoa nos anais do tempo. Mesmo os maiores reis não são imunes às armadilhas do destino. Um dia, quando os reis saíram para a guerra, Davi permaneceu em Jerusalém. O olhar dele fixou-se na cidade abaixo. Enquanto caminhava no telhado, ele viu uma mulher banhando a bela Batsheba, a esposa de Urias, o Hitita, um dos soldados leais de Davi. Consumido pelo desejo, Davi enviou mensageiros para trazer Batsheba a ele. Eles ficaram juntos e ela engravidou. Ao saber de sua gravidez, Davi tentou esconder sua transgressão. Ele chamou Uraia do campo de batalha, esperando que ele se deitasse com sua esposa. E assim, Davi escondeu seu pecado. Mas Urias, um homem de honra, recusou-se a desfrutar dos confortos de casa, enquanto seus camaradas continuavam a lutar. Então Davi, desesperado para esconder seu erro, elaborar um plano sombrio. Ele ordenou ao seu general que colocasse Urias no calor da batalha, onde a luta era mais feroz. E assim foi feito. Urias foi vítima da traição de Davi. A morte dele serviu como um testemunho sombrio, ao extremo a que um rei iria para esconder um pecado. Ainda assim, o Senhor desagradou-se com as ações de Davi. Enviou Natã, o profeta, para confrontar o rei. Não com raiva, mas com uma parábola. Uma história de um homem rico que roubou o único cordeiro de um pobre. Uma história que atravessou o coração de Davi. Com culpa e remorso, Davi confessou seu pecado. Natã garantiu-lhe que o Senhor o perdoara. Mas as consequências das ações de Davi, a criança nascida de Batsheba morreria, não podendo ser revertida por consequência do pecado de Davi. Depois, Davi confortou Batsheba, a esposa dele, e entrou em sua casa e deitou-se com ela. Então ela teve um filho e chamou-o de Salomão. Agora o Senhor o amava, e ele enviou Natã, o profeta, com a mensagem. Então chamou-o Jedidia em honra ao Senhor. Um dia algo trágico aconteceu. Havia um príncipe chamado Amnon, filho do rei Davi. Amnon se apaixonou por sua meia-irmã Tamar, a bela irmã de Absalão, outro filho de Davi. Apesar de saber que o relacionamento era proibido, o desejo de Amnon por Tamar o consumiu. Jonadab, amigo de Amnon, notou sua angústia e elaborou um plano para ajudá-lo. Jonadab aconselhou Amnon a fingir uma doença e pediu para Tamar ir a seus aposentos preparar comida para ele. Amnon seguiu o plano e, quando Tamar chegou, ele mandou embora todos os servos, deixando-os sozinhos. Quando Tamar começou a cozinhar para ele, Amnon a seduziu e manifestou seu desejo por ela. Tamar implorou a ele: "Peço-lhe que não se imponha a mim." Mas Amnon não quis ouvir. Ele a subjugou e então mandou-a embora com vergonha e tristeza. Depois da agressão, Tamar rasgou sua túnica real, um símbolo de sua virgindade e pureza, e pôs cinzas na cabeça. Ela foi à casa de seu irmão Absalão, onde ele a consolou, mas estava cheia de raiva contra Amnon. Quando o rei Davi soube do incidente, ficou furioso. Absalão, no entanto, aguardou o momento e 2 anos depois, vingou a honra de sua irmã, arranjando a morte de Amnon e fugindo. Logo depois foi autorizado a voltar a Jerusalém, mas não pôde ver o pai, o rei. Vendo que Absalão ansiava reencontrar o pai, Joabe, comandante do exército de Davi, elaborou um plano e enviou uma sábia mulher ao rei, disfarçada como um luto, contar uma história para emocionar o coração de Davi. A mulher contou a Davi uma parábola sobre 2 filhos.
aquele que matou o irmão e estava escondido, e o outro que corria o risco de ser expulso da família. Ela pediu a sabedoria do rei para resolver o caso. Davi, sem saber que a história era uma alegoria de sua própria situação, declare que o filho sobrevivente deve ser protegido e que o outro devia ser trazido de volta, reconhecendo a sabedoria e restaurando laços familiares. Ao ouvir isso, a mulher revelou a verdade da história, pedindo clemência por Absalão. Davi emocionou-se com suas palavras, chamou Absalão, que voltou a Jerusalém. Mas não pôde ver o rosto do pai. Um dia, Absalão se rebelou e tornou-se ambicioso e procurou tomar o trono para si. Absalão conquistou o povo e reuniu um grande número de seguidores. Ele proclamou-se rei em Hebrom e resolveu derrubar o pai. Davi percebeu a ameaça. Fugiu de Jerusalém com seus fiéis seguidores, incluindo sua família e alguns guerreiros. Enquanto Davi viajava, ele enfrentou diversos desafios e atos de lealdade. Um exemplo foi quando um homem chamado Zadok, o sacerdote, levaram a arca da aliança para acompanhar David. Davi instruiu Zadok a devolver a arca a Jerusalém. Acreditando na vontade de Deus, Absalão entrou em Jerusalém e buscou conselho. Absalão optou por seguir o conselho de Hushai, dando a Davi a oportunidade de se preparar para a batalha. As forças de Davi se fortaleceram. E à medida que o conflito se aproximava, Davi pedia orientação e proteção de Deus. Ao fugir do próprio filho Absalão, que se rebelou contra ele, Davi encontrou um homem chamado Shimei, quem o amaldiçoou e atirou pedras nele, culpando-o pelos problemas do reino. Os homens de Davi queriam retaliar, mas Davi, mostrando grande contenção e humildade, recusou-se a retaliar, acreditando que talvez Deus tivesse mandado Shimei amaldiçoá-lo. Ao invés disso, ele aceitou os insultos e confiou na justiça de Deus. Enquanto isso, Absalão, em sua busca por poder, procurou conselhos de Ahitofel, um conselheiro sábio. Ahitofel o aconselhou e Absalão adormeceu publicamente com as concubinas de Davi, um ato simbólico de afirmar seu reinado. Enquanto Davi seguia em sua jornada, ele encontrou mais um apoiador da casa de Saul, Ziba. Quem lhe forneceu suprimentos, no entanto, Davi descobriu depois que Ziba o enganara e tirou proveito de sua situação. Apesar desses desafios e traições, Davi manteve-se firme em sua fé e confiança em Deus. O conflito escalou para uma guerra civil completa, com as forças leais de Davi enfrentando os rebeldes de Absalão. Enquanto os dois exércitos se preparavam para a batalha, dividido entre o dever de rei e o amor por Absalão, deu ordens rigorosas aos comandantes para poupar Absalão, apesar da traição de Absalão. Davi não suportava a ideia de mal algum, vindo ao encontro do filho. Chegou o dia do julgamento, e a batalha se intensificou. No bosque de Efraim, Absalão, montando seu jumento, entrou emaranhado nas grossas ramas de uma grande árvore, vulnerável e incapaz de se libertar. Absalão foi avistado por um soldado de Davi. Lembrando da ordem do rei, o soldado hesitou. Finalmente, Joabe foi informado da notícia. O comandante de Davi, Joab, sabendo que a captura de Absalão poderia acabar com a rebelião, reuniu um grupo e confrontou Absalão. Apesar dos pedidos de misericórdia de Absalão, Joabe o matou, terminando a vida do jovem príncipe. A notícia da morte de Absalão se espalhou rapidamente, e a batalha terminou com as forças de Davi vitoriosas. Ao receber a notícia do destino de Absalão, ele ficou devastado, mesmo com a traição de Absalão. O amor de Davi por seu filho era profundo, e ele lamentou a perda com amargura. Gritando em angústia, o reino foi salvo. Mas a um alto preço, o promissor príncipe, cuja longa cabeleira era seu orgulho, estava morto na floresta. A guerra acabou, mas o coração do rei estava partido. Entristecido pelo filho que trouxe alegria e tristeza a ele. Depois da rebelião de Absalão, Davi buscou restaurar a paz e a ordem em seu reino. Entretanto, um homem chamado Sheba, um benjamino, rebelou-se contra o domínio de Davi, conseguindo seguidores para sua causa. Sentindo o perigo dessa rebelião, Davi confiou a tarefa de lidar com Sheba ao seu general Amasa. Amasa partiu com as tropas do rei para enfrentar Sheba,
Mas ele demorou mais do que o esperado para reunir suas forças. Enquanto isso, o ex-general de Davi, Joabe, que havia sido demitido por Davi por ter matado Absalão contra as ordens dele, viu uma chance de reconquistar o favor do rei. Joabe e seus homens perseguiram Sheba, finalmente cercando-o na cidade de Abel-Bet-meca. Enquanto cercavam a cidade, uma sábia mulher da cidade falou com Joabe, questionando por que ele destruiria uma cidade. A cidade era conhecida pela sua sabedoria e paz. Joabe garantiu que só buscava Sheba, e a mulher prometeu entregar a cabeça de Sheba a ele. A mulher convenceu a cidade. Eles se voltaram contra Sheba e tiraram sua vida, e jogou a cabeça sobre o muro para Joabe. Com a rebelião de Sheba esmagada, Joabe voltou a Jerusalém, e o reino de Davi voltou a estar em paz. Apesar do sucesso da missão de Joabe, ainda havia tensão entre eles e Amasa. Joabe, ao ver a chegada de Amasa, tomou a vida dele e recuperou sua posição de comandante do exército de Davi. Davi, agora firmemente de volta ao controle de seu reino, continuou a governar Israel, apesar de saber que, mantendo a paz e a unidade entre o povo, sempre exigiria vigilância e, às vezes, escolhas difíceis. Depois houve uma fome no país. Aquele período durou 3 anos. Procurando orientação do Senhor, Davi perguntou por que havia fome. A resposta veio: é por causa de Saul e sua casa manchada de sangue, porque matou os gibeonitas. Agora, os gibeonitas não eram israelitas, mas um remanescente dos amorreus que havia feito um tratado com Israel há muito tempo. Saul, por paixão aos israelitas, sua intenção era destruí-los, quebrando o tratado para reparar o sangue derramado. Os gibeonitas exigiram a entrega de 7 filhos de Saul. Seria entregue a eles para que tivessem suas vidas tiradas. Davi concordou com o pedido deles, salvando apenas Mefibosete, filho de Jonatã. Por lealdade ao pacto com Jonatã, os 7 filhos de Saul foram entregues aos gibeonitas e todos foram executados. Depois disso, os gibeonitas enterraram os corpos dos 7 filhos de Saul, junto com as ossadas de Saul e Jonatã, na tumba de Quish, pai de Saul. E depois disso, a fecundidade na terra acabou, e o Senhor mostrou favor à terra novamente. No crepúsculo de sua vida, o rei Davi chamou seu filho Salomão. Ao deitar-se na cama da morte, Davi transmitiu a Salomão seus últimos desejos e conselhos. Ele lembrou a Salomão de caminhar nos caminhos do Senhor, mantendo seus mandamentos, estatutos e juízos, para que ele prosperasse em tudo o que fizesse, onde quer que ele olhasse. Davi também cobrou de Salomão: trate Joabe, comandante de seu exército, com sabedoria. Quem amaldiçoou Davi ao fugir de Absalão? Davi instruiu Salomão a ser bondoso com os filhos de Barzilai, quem o apoiou durante o exílio. Depois da morte de Davi, Salomão assumiu o trono. Ele começou o reinado consolidando o poder. Ele lidou com Adonijá, seu irmão mais velho, quem tentou tomar o trono. Salomão mostrou misericórdia a Adonias no início, mas quando Adonias pediu depois para casar com Abissaga, concubina de Davi, Salomão viu isso como uma ameaça ao seu trono e mandou executar Adonias. Salomão também lidou com Joabe e Shimei, de acordo com as instruções do pai. Joabe, que derramou sangue inocente, foi executado. Shimei, que amaldiçoou Davi, ficou confinado em Jerusalém, mas depois foi executado por desobedecer às ordens de Salomão. As ações de Salomão foram vistas como necessárias para garantir seu reinado e estabelecer sua autoridade. Ele mostrou força e determinação, cumprindo os desejos do pai, garantindo que o legado de Davi perdurasse e que o reino permaneceria unido. Sob seu reinado, o reinado de Davi de 40 anos foi marcado por triunfo e tragédia. Mesmo assim, ele permaneceu um homem de coração divino. A história de Davi, o pastor rei. Obrigado por assistir. Inscreva-se, curta e compartilhe.